o versículo 19. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Podem sentar, irmãos. Bem. Glória a Jesus. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre arrependimento, e foi o assunto da EBD hoje também de manhã. E o arrependimento, irmãos, é uma benção. Quando a gente se arrepende do mal ou de alguma coisa errada que possamos ter feito. A gente ouve muitas pessoas falando assim: eu não tenho nada para me arrepender. Eu acho que só o fato da pessoa falar uma coisa dessa já é motivo para ela se arrepender. Porque sempre existe alguma coisa em nós, irmãos, que a gente precisa melhorar. Precisa melhorar. E essa melhora, ela acontece quando ocorre, primeiramente, o reconhecimento de que estamos falhando. Ninguém vai melhorar nada em sua vida se reconhecer que o que está fazendo está correto. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque isso não me incomoda. E tem gente que muitas vezes quer usar o seu sentimento como uma ferramenta determinante para que ele diga que está fazendo certo ou fazendo errado. O nosso sentimento, ele até funciona quando a nossa sensibilidade espiritual está em dia com Deus, amém, irmãos? Mas existem muitas pessoas que estão com a mente de que jeito? Cauterizadas. Então, já fazem determinados tipos de obras, procedimentos, atitudes, que já não lhes incomodam mais. Já falam coisas que já não incomodam mais. Mas essa falta de incômodo e essa falta de percepção, isso está muito atrelado, irmãos, ao quão comprometido essas pessoas estão com este mundo. O quanto que elas estão comprometidas, muitas vezes, com o príncipe deste século. Porque o propósito do diabo, irmãos, é fazer com que a gente ande anestesiado em relação ao que a palavra de Deus muitas vezes quer gerar dentro de nós, quer provocar dentro de nós. Porque eu quero falar aqui nessa noite que uma das coisas que nos leva ao arrependimento é o quanto a palavra de Deus ela penetra no nosso coração. Se a palavra de Deus não penetrar no nosso coração, se essa semente ela não penetrar no nosso coração, nós permaneceremos insensíveis. E eu me reporto a Mateus capítulo 13, quando o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. A semente não penetrou no solo, aí vieram as aves do céu e comeram a semente exatamente porque elas estavam expostas. E essa semente que estava exposta, Jesus explicando a parábola, ele diz que tratava-se da palavra. E quantas vezes, irmãos, a palavra está sendo pregada e Satanás tenta roubar a nossa atenção da palavra com lembranças de preocupações, de problemas que ainda não foram resolvidos, mas que em nome de Jesus serão resolvidos, mas que exatamente na hora da mensagem, ou na hora em que você se propõe dentro da sua casa, em ler as Escrituras ou em refletir nela, muitas vezes a tua mente parece que começa a ficar em turbulência. Por quê? Porque se por acaso essa palavra encontrar guarida no teu coração e ela germinar, irmãos, e ela frutificar, você vai ser o principal beneficiado dela.
E Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Eu vou endurecer o coração. E como é que ele faz para endurecer o coração, irmãos? Eu poderia falar de algumas situações aqui, mas eu vou me deter em 3 situações que eu quero falar aqui hoje. Ele endurece o coração das pessoas através da incredulidade. Ele endurece o coração das pessoas através das frustrações. E ele endurece o coração das pessoas através de ressentimentos. Quando as pessoas se sentem desacreditadas, ou seja, desacreditam daquilo que estão ouvindo, por conta de outras palavras que elas deram ouvido, é como se tivesse, irmãos, sabe, jogando semente em cima de cimento ou em cima de piso. Não tem terra fértil para germinar. Por quê? Porque a dureza do solo está tão grande que a semente não consegue penetrar no solo. E não consegue penetrar por quê? Porque a palavra de Deus não é a única palavra que está tendo acesso ao seu coração. O ouvido dessa pessoa também está focado no que o mundo está falando para ela. O ouvido dessa pessoa está direcionado ao que muitas vezes Satanás diretamente está soprando na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não se conforme com as palavras que o diabo está soprando na sua mente. Não se conforme com o que o príncipe deste mundo está dizendo para você. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí vem Satanás nesses últimos dias e começa a dizer assim, ó, não tem a palavra de Deus? Acredite nela. É um livro retrógrado, antigo, já precisa ser atualizado. Só que eu não vejo a Bíblia dizendo que ela precisa ser atualizada. Eu vejo a Bíblia dizendo que a minha mente precisa ser renovada. A nossa mente é que precisa ser renovada. Para que a gente consiga entender a palavra de Deus na perspectiva de Deus. Porque, irmãos, existem coisas que, sabem, elas mudam no meio do caminho porque são costumes. Existem coisas que são culturais e não doutrinas. Doutrinas bíblicas, elas são imutáveis. O que era adultério no Antigo Testamento continua sendo adultério no Novo Testamento. O que era mentira no Antigo Testamento, o que era mentira nos tempos de Noé, continua sendo mentira no tempo de hoje. Você está entendendo? Existem coisas que você não vai mudar, independente da época, independente da estação, independente do povo. Inimizade, ira, porfia, dissensão e pecados assim semelhantes a esse continuam sendo os mesmos. Agora, existem questões culturais que a gente vai contextualizando, porque não é doutrina, tem a ver com costumes. Aí Satanás pega aquele cristão que não vem para a EBD, aquele cristão que não gosta de ensino, que não gosta de estudo bíblico, e começa a inserir na mente dessa pessoa. Está vendo como a Bíblia ela é um livro que precisa de atualização? É um livro mentiroso? Você não lembra, irmãos, que não foi desse jeito que aconteceu lá no Éden? Quando Satanás se apresenta para Eva e começa a dizer para Eva, Eva, não é bem assim como Deus disse. Você não vai morrer se do fruto você comer, mas peraí, não foi isso que Deus disse. Deus disse que se comeres do fruto que ele disse que não era para comer, certamente morreria. Mas aí a serpente, que aqui representa Satanás, começa a lançar mentiras, dúvidas, para provocar no coração de Eva e no coração de Adão o quê? Incredulidade. De maneira que, de tanto que Eva ouviu o que a serpente disse, o coração dela se endureceu no sentido de não absorver a palavra de Deus. E por não ter absorvido a palavra de Deus, o que ela fez? Ela fez segundo o que a serpente disse para ela que ela deveria fazer.
Não sei se você está entendendo. Ainda hoje a serpente está falando com muita gente. Ainda hoje a serpente está falando com os nossos filhos. Ainda hoje a serpente está procurando falar com os casais. Talvez ela não se apresente de uma forma corpórea como uma serpente, com a língua dividida, assim. Não, talvez não se apresente assim. Talvez ela se apresente até como alguém que está querendo te dar um bom conselho, como alguém que está querendo te ajudar. Mas prestai atenção, irmãos. Tudo aquilo que difere da palavra de Deus, a gente precisa fechar os nossos ouvidos e resistir. Porque o propósito dessa palavra é endurecer o teu coração para não receber a palavra de Deus. E se você não recebe a palavra de Deus, você vive na incredulidade. E a Bíblia diz que é a palavra de Deus que gera fé em nossos corações. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Ou seja, se ele andar em fé, vai agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se pela fé ele vai agradar a Deus, então vou tentar, Satanás dizendo, vou fazer de tudo para que eles não acreditem na palavra. Vou fazer de tudo para que eles não acreditem mais, como foi dito no dia de hoje, pelo nosso irmão Gabriel, que Jesus vai voltar. Existem pessoas que já não acreditam mais nisso. Estão acreditando, sabe, que vai vir alienígena aí. Estão acreditando em tantas mentiras que estão sendo ditas por aí, mas a palavra de Deus está sendo descartada. Então eu estou querendo mostrar para os irmãos o porquê que muitas pessoas hoje não estão com o coração quebrantado para se arrepender do mal que muitas vezes eles estão fazendo por estarem deixando de dar ouvido à palavra de Deus e estarem deixando com que a palavra de Satanás tome o lugar do seu coração daquilo que deveria ser a palavra de Deus, quem teria que estar lá. A segunda coisa que eu vejo aqui são frustrações. Irmão, uma pessoa frustrada, que nem eu vi agora, estava vendo um programa de debate, e nesse programa de debate tinha um rapaz todo tatuado, da cabeça à ponta dos pés, todo tatuado. Era satanista. E ele dizia que já tinha passado pelas igrejas, e que tinha crescido na igreja, mas ele estava tão frustrado com a igreja, ele estava tão decepcionado com tantas falhas que ele viu, com tantos problemas que ele viu, que ele começou a entender que a igreja não era um bom lugar para se ficar. A gente precisa entender, irmãos, que aonde o ser humano está, sempre vai haver problemas. Em qualquer instituição, inclusive dentro da própria família, sempre vai haver problemas. Uma vez eu conversando com um filho de pastor, falei isso hoje na IBD, e ele disse que nunca mais queria voltar à igreja, porque aí ele começou a dizer os problemas que ele viu na igreja, porque ele era filho de pastor, e começou a dizer uma porção de falhas, e eu falei, poxa, se você está dizendo que porque você está vendo problema na igreja, você não quer mais congregar lá, então faz o seguinte, eu estou sabendo que tu está com um problema sério aí de coluna. Era um rapaz alto. Você tem um problema, eu estou sabendo que você tem um problema sério de coluna. Essa coluna está te fazendo muito mal, não está? Faz o seguinte, arranca ela. E vive sem ela. E ele disse assim, não, mas eu não posso viver sem ela. Eu falei, mas você não está sentindo dor nela? Arranca. Não, mas mesmo com dor eu preciso dela. Eu falei assim, a igreja não é muito diferente disso. A igreja, ela não foi inventada por homem, gente. Não foi num concílio desse aí que inventaram a igreja. Não foi numa reunião de homens e mulheres de Deus que inventaram. A igreja não foi uma invenção humana, irmãos. A igreja é uma instituição divina. Jesus falou assim, olha, te digo Pedro, Jesus conversando com Pedro, Mateus capítulo 16, te digo Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava falando dele agora, tu és Pedro, ou seja, pequena pedra, o significado do nome Pedro, pequena pedra, pedra que é de fácil locomoção.
Aí ele falando agora dele, sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. A igreja, irmãos, não está fundamentada em cima de pastor. Ela não foi construída em cima de Pedro. Ela não foi construída em cima de apóstolos. Irmãos, infelizmente, grandes homens de Deus, que a gente admirava, deixaram a desejar, homens que eram conhecidos internacionalmente, deixaram a desejar, falharam. E infelizmente, irmãos, algumas pessoas que não apenas admiravam eles, mas idolatravam eles, quando esses homens caíram junto com eles. Perderam a sua fé. Eu mesmo conheço um, que na época de um grande pregador da televisão, que caiu em pecado, isso há muitos anos atrás, parou de ir à igreja, porque ficou muito frustrado por causa do pecado que ele havia cometido. Aí as pessoas não estão entendendo, irmãos, o porquê que algumas pessoas estão ficando frustradas. Estão ficando frustradas porque estão depositando a sua total, 100% de confiança no homem. Estão depositando 100% de confiança, irmãos, em instituições, em denominações. Mas quem sabe, irmãos, que muitas vezes grandes pastores caem, grandes homens e mulheres de Deus falham, instituições muitas vezes fecham. Nesses últimos dias, infelizmente, a gente ficou sabendo de igrejas igrejas que eram até grandes, irmãos, fecharam. E as pessoas estão vivendo frustrações. Por quê? Porque a sua rocha, o seu fundamento, em cima dessas coisas que não são estáveis, que não é estável, foi ali que eles construíram a sua casa espiritual. Presta bem atenção, irmãos. Use os bons exemplos que você consegue enxergar no seu irmão, para efeito de copiar, para efeito de fazer o mesmo. Mas nunca utilize o seu irmão como fundamento para a sua vida espiritual. Porque o seu irmão é tão falho quanto você. A tua rocha, irmãos, não pode ser o teu pastor, a tua pastora, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, a denominação, a tua rocha. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque, infelizmente, qualquer uma dessas pessoas que eu acabei de dizer agora, qualquer uma dessas situações que eu acabei de dizer agora, está sujeito, irmãos, a falhar. Quem sabia disso? Qualquer uma dessas situações que eu acabei de dizer agora, está sujeito a falhar. Porém, tem um, irmãos, que a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que ele se fez pecado por nós. Ele, aleluia, assumiu os nossos pecados. Mas apesar disso, irmãos, ele não conheceu o pecado. Ele não pecou. Ele não caiu em tentação. Ele não vacilou. Por quê, irmãos? Porque ele é o Deus perfeito. Por quê, irmãos? Porque ele é a rocha fiel. Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina. E esse Jesus, irmãos, é nele que nós temos que fundamentar a nossa vida espiritual. Porque cai homem, cai profeta, cai missionário, cai pastor, cai igreja, cai denominação, mas o nosso rei continua no mesmo lugar. Ele, aleluia, permanece fiel e ele é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo? O poder dele de ontem é o mesmo? O amor, a grandeza, a santidade dele amanhã é o mesmo eternamente. Glória a Jesus. Quem tem motivos nessa noite para confiar em Jesus? Sabe por que você está frustrado? Porque a tua rocha não está sendo Jesus. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes Deus vai te usar para levantar quem caiu. Deus vai te usar para ajudar a colocar de pé
aquele que muitas vezes você até admirava. Só para que você saiba que o que nos mantém de pé, irmãos, não é o nosso tempo de igreja, não é o nosso cargo, não. O que nos mantém de pé, irmãos, é permanecermos firmes no Senhor Jesus. Quem está pegando essa palavra, diga glória a Deus. As pessoas estão, sabe, numa posição de não se arrepender, porque elas estão vivendo frustrações. Para a gente sair desse tópico, Lucas 5 fala, estava Pedro lá, lavando a rede, chateado, decepcionado, não estava levando peixe para casa, a família estava contando com aquele peixe, os funcionários dele também estavam contando com aquele peixe, frustrado, e quando ele lavava a rede, só saía dali folhas, galhos, sujeira. Mas cadê peixe? Não tinha peixe, estava frustrado. Mas Jesus, no lugar onde ele ficou frustrado, subiu e começou a pregar o evangelho para aquela multidão que estava na praia. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde muita gente foi frustrada, Deus quer exaltar, aleluia, o nome dele naquele lugar. Só para que você e a tua família sejam abençoados. E a Bíblia fala que depois que Jesus prega, fala para Pedro, Pedro, vai até o alto mar e lança a rede. E Pedro fala, Senhor, estamos a noite inteira tentando pescar um peixe, não conseguimos. Jesus fala assim, mas Pedro fala assim, porém, Senhor, sob a tua palavra, lançarei a rede. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu, que edificou, que fundamentou a sua casa sobre a rocha. Jesus, estamos a noite inteira tentando pescar, mas não pescamos, mas sob a tua palavra. Presta bem atenção, irmãos. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra que Deus disse a teu respeito não vai passar. Pode murchar as flores, secarem as ervas, mas a palavra que o Senhor liberou para a nossa vida vai subsistir eternamente. A frustração, ela está muito atrelada, exatamente o fato de nós não estarmos fundamentando a nossa vida na palavra de Deus. E eu quero falar aqui mais uma coisa, irmãos. As pessoas estão endurecendo o seu coração por conta do espírito da incredulidade, que tem entrado por conta da palavra de Satanás. Tem dado guarida, muita gente tem dado guarida. A falta de quebrantamento do coração, que não tem permitido muita gente se arrepender, tem entrado por causa das frustrações e decepções que as pessoas têm com os seres humanos. E em terceiro, as pessoas estão endurecendo o seu coração por causa de mágoas, ressentimentos. Sabe, irmãos? Muitas vezes a pessoa que te fez mal nem lembra mais que te fez mal. Seguiu a vida. E muitas vezes aquela pessoa que foi ferida está arrastando aquela dor o resto da vida. Dorme pensando na dor, acorda pensando na dor, vai trabalhar pensando na mágoa, no ressentimento, não consegue ter paz na sua vida, por quê? Porque não se livra desse lixo na sua alma. Ninguém está dizendo que a pessoa agiu certo contigo, não. Mas para que ficar sofrendo todo dia? Se o sangue de Jesus é poderoso para te purificar, para te libertar, para te dar paz. Hoje eu vi um pregador falando sobre isso. Ele leu um texto, agora não me lembro onde foi que ele leu, falando que através do sangue de Jesus nós alcançamos paz. Jesus foi ferido para você ser sarado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, para que eu e você tivéssemos saúde.
Quem entende que a saúde que Cristo tem para a tua vida é muito mais além do que saúde física? Quem entende que Ele tem saúde para as emoções? Saúde para a mente? Saúde para a alma? Ah, mas pastor, tem que ver o que ele falou, tem que ver o que ela falou, tem que ver o que ele disse. Me machucou profundamente, não sei o que, isso aqui lá. Irmãos, nós temos que colocar na balança o que é mais importante. A gente ter paz, a gente estar bem com Deus, ou ficar guardando aquilo que está endurecendo o nosso coração. Porque isso que está endurecendo o teu coração está servindo, irmãos, de céu de bronze para a tua vida. E chão de ferro. Sabe o que é céu de bronze, irmãos? Não chove em céu de bronze. Não. Chão de ferro. Não se planta nada em chão de ferro. Por que está acontecendo isso? Porque, irmãos, nós estamos valorizando muito mais aquilo que o inimigo fez contra nós do que aquilo que Deus tem para nos dar. E Jesus disse assim, vos tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Quem crê que Deus está falando com você aqui? Eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Porque o principal interessado em ver você perturbado, o principal interessado em ver você atribulado se chama Satanás. Mas nessa noite Deus está falando para você e para mim, meu filho, tenham paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Pega tudo isso que está te trazendo perturbação, angústia, tribulação e coloca nos pés daquele que é poderoso para resolver a tua angústia. Filipenses 4,6 fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo fazei conhecidas as vossas petições, as vossas necessidades, através das orações e súplicas e ação de graças. Aleluia, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a vossa mente, o vosso coração, a vossa alma. Oh, aleluia! Quando é que isso acontece? Quando a gente pega tudo que está nos afligindo e a gente coloca nos pés daquele que tem poder para nos dar paz. Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, filha, vai em paz. Até agora você tem tido turbulência, perturbação. Até agora você tem sido afligida. Você tem andado com medo. A sociedade te apavora. A situação da tua saúde te apavora. A falta de dinheiro te apavora. Mas hoje você foi ao encontro de quem tem paz para te dar. Você tocou na orla das minhas vestes. E eu libero essa palavra de paz para você. Seja curada, seja abençoada. Vai em paz. A tua fé te salvou. Deus está falando para a igreja dele aqui nessa noite, não permita que Satanás endureça o teu coração. Às vezes, irmão, nosso coração, ele está, sabe, assim, como uma esponja para sugar tudo que não presta, mas quando vem da parte de Deus, a gente fica cheio de nome toque, negativo, irmãos, é de Deus eu recebo, é de Deus eu tomo posse. Vai abençoar a minha vida, eu quero. Vai ser vitória para a minha família, eu quero. Oh, aleluia, quem recebe essa palavra? Satanás nessa noite vai sair daqui. Se ele entrou, vai sair daqui envergonhado na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus está achando guarida em alguns corações aqui. Se essa palavra está entrando em algum coração hoje aqui, recebe essa palavra profética. Tu vai sair daqui curado, tu vai sair daqui sarada, tu vai sair daqui liberto, porque a palavra de Deus te dá paz. Reconheça o motivo do que está trazendo essa dureza no teu coração. Se constranja diante de Deus, se entristeça diante de Deus pelo pecado que você está cometendo.
confesse o teu pecado diante do Senhor e o abandone. Porque a palavra de promessa de Deus, Provérbios 28:13, é a seguinte. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Quem quer receber misericórdia de Deus aqui hoje? Senhor, eu tenho endurecido o meu coração, porque o meu problema realmente é mágoa. O meu problema realmente é frustração. Eu tenho, Senhor, dado ouvido a palavras que eu não deveria ouvir. Isso está endurecendo o meu coração. Eu estou andando, Senhor, por sentimentos. Eu não estou andando por fé. Eu não estou andando pela Tua palavra. Senhor, eu confesso que eu estou falhando nisso. E te peço, meu Deus, me quebra, me quebranta. Aí me lembro de Evan Roberts. Dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Aleluia! Irmão, sem quebrantamento não tem presença de Deus. Sem quebrantamento, irmãos, nós não atraímos a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito. Desses o Senhor não desprezará. Queridos, quando a gente faz isso, reconhece o que está trazendo essa dureza. Quando a gente se entristece pelo pecado, porque existe uma situação, irmãos. Existe a tristeza pela consequência do pecado. No final de tudo, vai trazer morte. Se vai trazer morte, vai trazer tristeza. Mas existe a tristeza segundo Deus. Você está tão assim, vinculado, sintonizado, conectado com Deus, que quando você fala, faz ou deixa de fazer alguma coisa que desagrada a Deus, o teu espírito se entristece. Essa tristeza, segundo Deus, produz salvação, que a ninguém traz pesar. Porém, a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Quando a gente sente essa tristeza e confessa e abandona, a gente começa a viver o que foi falado aqui. Vai ver prosperidade, vai ver misericórdia. Isso aqui são os resultados que o arrependimento vai nos levar. Amém? E o texto inicial que nós lemos, Atos 3:19, diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Eu quero falar para você que nessa noite, que está caindo em si, e está se arrependendo dos seus pecados, o Senhor libera sobre a tua vida o seu refrigério. O arrependimento, irmãos, vai nos trazer cura, porque a palavra arrependimento tem a ver com mudança de mente, mudança de atitude, mudança de posição. E 2 Coríntios 7,14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo orar, buscar a minha face e se converter, mudar de posição dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ouvirá o que, irmão? O seu clamor, a sua oração. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe essa palavra? O arrependimento vai trazer saúde para o teu coração. Porque terra na Bíblia também aponta para coração. O semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu sobre a terra. A terra está apontando coração. E Deus está falando para nós aqui nessa noite, aleluia: eu tenho saúde para a tua terra. Aleluia. O arrependimento, irmãos, vai nos levar para o lugar da salvação. Sabe, irmãos? Arrependei-vos. Jesus pregava isso. Porque é chegado o reino de Deus. Se a gente não cair em si e não se arrepender, e não se voltar para o Pai como o filho pródigo fez,
Vamos ficar, irmãos, comendo as bolotas dos porcos. Mas quando o filho pródigo, lá no seu lugar de miséria, caiu em si e falou assim: desse jeito eu não posso ficar. Desse jeito eu não vou ficar. Eu vou falar para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros. Irmãos, muitas vezes, para a gente se arrepender, a gente vai ter que lançar para fora todo o orgulho, toda a soberba. E foi o que esse moço fez. E quando ele fez isso, ele caminhou para a casa do pai. O pai não estava ali esperando, irmãos, com um chicote na mão. O pai não estava ali esperando com um fuzil na mão. O pai o abraçou, o beijou. O pai mandou que trocasse as suas vestes, trocasse a sua sandália. O pai mandou que colocasse um anel no seu dedo, aliança. O pai mandou que pegasse o cordeiro cevado e que preparasse uma grande festa, porque o seu filho estava perdido, foi achado, estava morto e ressuscitou. O que Deus está falando? Se tem arrependimento, irmãos, vai ter festa. Se tem arrependimento, vai ter aliança. Se tem arrependimento, vai ter vestes novas. Se tem arrependimento, irmãos, vai ter abraço do Pai, vai ter beijo do Pai. Se tem arrependimento, irmãos, aleluia, a casa vai se encher da alegria, porque a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos do Senhor quando um pecador se arrepende. Aleluia! Ah, pastor, mas eu já sou crente. Mas enquanto estivermos nesse mundo, irmão, nós estaremos sempre sujeitos a falhar com Deus, sim ou não, irmãos? Porém, a Bíblia fala em 2 São João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Às vezes a gente foca muito nas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas aquelas que aceitaram, que estão falhando, Deus está falando para nós aqui nessa noite. Também tem perdão para você. Também tem restauração para você. E sabe como a gente começa a perceber as pessoas que não estão vivendo um arrependimento sincero na sua vida? Ela não sente mais fome de Deus. Não sente mais sede de Deus. Adorar para ela não é uma coisa necessária, mas supérflua. Eles não sentem mais a presença de Deus num culto como esse. O que tu acha que tem que acontecer aqui nessa noite para a alegria de Deus encher o teu coração? O que tu acha que Deus tem que fazer aqui nessa noite? Irmãos, tudo que foi necessário para Deus fortalecer você aqui hoje, renovar você aqui hoje, avivar você aqui hoje, Ele fez. Quem percebeu isso? Tudo. Tem palavra, tem oração, tem louvor, tem adoração, mas existem coisas, foi falado isso, não foi, irmão Ronaldo? Existem coisas que não é o Espírito de Deus que vai fazer. Existem coisas que sou eu que tenho que fazer. João, escrevendo a sua carta para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse capítulo 3, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ou seja, não espere que o Espírito de Deus vai fazer tudo, porque você precisa abrir. Eis que estou à porta, bato, se alguém abrir, eu vou entrar. Quem está entendendo? Abrir o que é, irmãos? Joga essa dureza por terra. Joga essa falta de quebrantamento por terra. Abre o teu coração, porque eu vou entrar, vou fazer uma faxina santa aí. Abre o teu coração, porque onde tem melancolia, tem lamento, eu vou trazer júbilo, eu vou trazer alegria, e a minha alegria vai te colocar de pé, porque a minha alegria é tua força. E canto rebe arabás, e ando que narabás. Jesus está voltando, filho. Eu vou ficar brincando? Não. Você vai ficar brincando? Não. Eu me lembro, irmãos, eu tenho 47 anos de evangélico. Coisa que muita gente de idade não tem aqui. E eu me lembro que quando se pregava sobre a volta de Jesus, irmãos, era um temor que tinha na igreja. E
Os pastores, os pregadores nesses dias falavam assim, e a volta de Jesus pode ser hoje. Irmãos, a igreja se enchia de júbilo. Quem lembra dessa época? A igreja começava a adorar, a glorificar. Por quê? Porque eles estavam todos sentindo a presença de Deus. E eles queriam que Deus levasse eles daquele jeito. Ah, que bom estar sentindo essa presença. Tomara que eu suba desse jeito. Hoje em dia, quando se fala sobre esse assunto, tomara que demore mais um pouco. Tomara que o Senhor protege, porque eu preciso resolver esse problema aqui, esse outro. Tem que pedir perdão para aquele ali, tem que resolver aquela situação acessada. Uma vez perguntaram para Moody, um dos grandes evangelistas do século XIX, Moody, o que você faria se você soubesse, o que você faria amanhã se você soubesse que Jesus Cristo iria vir hoje? Bem, amanhã, no caso, ele já não estaria mais aqui, né? Mas se ele soubesse que Jesus iria vir, ele faria a mesma coisa que ele estava planejando. A grande verdade é que nós, irmãos, estamos esperando colocar coisas em dia na nossa vida, sabe? Quando muitas vezes já não temos mais tempo para resolver, quando já não temos mais tempo para arrumar. Quem está entendendo que o tempo de colocar a tua vida em dia, o tempo de você se arrepender é hoje? Quem está entendendo isso? Quem está entendendo que o Senhor está te chamando para um concerto hoje? Hoje! A Bíblia fala, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável do Senhor. Esse tempo aceitável, meu filho, não foi escrito para ímpio não, foi escrito para a igreja de Corinto. Era uma igreja que conhecia Jesus e Paulo estava falando, olha, socorri-te em tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo da salvação. O que Deus está falando para a igreja apostólica de Santa Cruz, para todos que estão nos visitando aqui nessa noite, é o seguinte: não espere quando a coisa estiver extremamente difícil para você começar a se arrepender. Se arrependa agora. Como, pastor? Deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa essa palavra encontrar guarida no teu coração. Caia em si, porque, aleluia, o Pai está de braços abertos, dizendo: meu filho, eu morri por tua causa. Eu não morri por causa dos perfeitos. Eu não morri por causa dos justos. Eu morri por causa dos pecadores, dos imperfeitos, dos que precisavam de perdão. Se você é uma dessas pessoas, levante a mão para o alto, assim glorifique ao Senhor. É porque Deus te ama e está dizendo para você: ainda tem esperança. Agora eu fico pensando, né? Meu nível de unção em relação de Estevão era bem menor, né, irmãos? Vamos ser sinceros, Estevão era uma pessoa muito cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 6. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Prenderam Estevão, capítulo 7 de Atos. Prenderam Estevão. Ele foi levado ao Sinédrio e começou a pregar a palavra de Deus. Aqueles homens religiosos. Bom, Estevão destrinchou as Escrituras para eles. Cheio do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz que Estevão era. E quando chega no versículo 51 de Atos, capítulo 7, a Bíblia diz que aqueles homens religiosos resistiram o Espírito de Deus. Então eu não posso imaginar, irmãos, bem que eu queria, tá? Que todos abraçassem o que estão ouvindo. Mas se resistiram ao Espírito Santo com Estevão pregando, imagina comigo. Porém, bem-aventurado, irmãos, aqueles que nesta noite estão dando ouvido a essa palavra. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem algo novo para a sua história. Mas entenda uma coisa: Deus não vai fazer aquilo que cabe a cada um de nós fazermos. Ele não vai se arrepender no seu lugar. Quem tem que se arrepender é você. Quem tem que se quebrantar é você. Quem tem que voltar ao primeiro amor é você. Somos nós, irmãos. E se fizermos isso, irmãos, aleluia, a casa vai se encher de alegria. Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra?